o mundo estará a dar mais um passo em direção ao cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos. A novilha vermelha, tão crucial para o ritual de purificação do terceiro templo, já nasceu em Israel e agora é apenas uma questão de tempo até que este monumento seja construído e o anticristo apareça para cumprir o seu papel. Neste vídeo, vou revelar algo que poucos estão a discutir sobre as novilhas vermelhas e te explicar de forma muito simples por que elas são tão significativas. Você vai ficar surpreendido com o quanto os judeus já avançaram na criação e reprodução deste animal, que deve estar em perfeitas condições segundo as leis de Moisés para atingir o seu grande objetivo. Além disso, há quem acredite que estas novilhas poderão intensificar o conflito entre judeus e árabes, podendo até mesmo desencadear uma guerra de dimensões mundiais. Mas será que uma simples vaca pode ser a causa do início da Terceira Guerra Mundial? Bom, antes de tudo, peço que se inscreva no canal para conseguirmos alcançar os 1000 inscritos. Enfim, vamos iniciar com o capítulo 19 do livro de Números, no Antigo Testamento. Deus deu instruções a Moisés sobre um ritual de purificação destinado às pessoas consideradas impuras, com isso, permitindo que elas se reintegrassem na comunidade. Este procedimento envolvia uma novilha de pelagem completamente vermelha, que não poderia ter dado à luz a nenhum bezerro, nem ter realizado trabalho algum, como puxar arado. Diferentemente dos outros animais, esta vaca deveria ser sacrificada pelo sacerdote fora do tabernáculo. Em seguida, outra pessoa queimaria completamente o animal. Tanto o sacerdote que realizava o sacrifício quanto aquele que queimava a novilha precisavam lavar-se, mas continuavam impuros até o final do dia. Um terceiro homem recolhia as cinzas da novilha e as guardava num local limpo, fora do acampamento, também necessitando de se lavar após esse ato. Essas cinzas eram misturadas com uma água conhecida como a água da purificação, utilizada para purificar pessoas que tinham tocado em cadáveres ou estado em tendas onde alguém havia falecido. A purificação permitia à pessoa voltar a conviver no acampamento dos hebreus e, caso contrário, seria excluída da comunidade. É importante mencionar que essa cerimônia não é realizada há milhares de anos, dado que o tabernáculo já não existe mais e muito menos o Templo de Jerusalém, onde estes rituais aconteciam. O templo foi destruído no ano 70 d.C. e por isso os judeus aspiram à reconstrução do templo, acreditando que o Messias virá para assentar nele. Assim sendo, os judeus estão a preparar-se para retornar a esses rituais do Antigo Testamento em breve. Em 2018, uma entidade israelita chamada Instituto Templo fez um anúncio surpreendente. Após longas buscas e investimentos na casa de milhões de dólares, foi encontrado nos Estados Unidos a primeira bezerrinha completamente vermelha após 2000 anos. Por isso, estão prontos para dar início à construção do terceiro templo de Jerusalém, que indica que estamos bastante próximos do cumprimento das profecias sobre os últimos tempos, incluindo a vinda do anticristo e o regresso de Jesus. No dia 16 de setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas consideradas perfeitas foram transportadas de uma fazenda no Texas para a capital de Israel, onde estão sob os cuidados do Instituto do Templo. Esse instituto aguarda ansiosamente o momento em que poderá realizar o sacrifício do primeiro animal, visto que sem este ato será impossível reconstruir o tão desejado terceiro templo em Jerusalém. É relevante mencionar que a história judaica reconhece apenas 2 templos. O primeiro foi erguido no Monte do Templo pelo rei Salomão e existiu durante 390 anos até ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo foi construído após o exílio dos judeus na Babilônia e manteve-se em pé por 585 anos antes da sua destruição pelos romanos no ano 70 d.C. Já o terceiro templo está relacionado a uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos. A Bíblia deixa claro que é neste lugar que o anticristo irá sentar para governar o mundo, enganando os judeus e perseguindo eles. Mas, antes de falar sobre o início do governo do anticristo na Terra, nós precisamos entender o porquê os judeus estão tão empolgados com a chegada dessas novilhas vermelhas em Israel.
Desde os tempos de Moisés, os judeus sempre acreditavam que a presença de Deus estava ligada ao fato deles estarem próximos ao tabernáculo e, mais tarde, ao templo. Só que, com a destruição desses dois lugares físicos por povos inimigos, os judeus acreditavam que Deus deixou de estar completamente ao lado deles. E por isso ainda não enviou para eles o Messias prometido nas Escrituras. Pois é, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Para os judeus, Deus só enviará o Messias aos filhos de Abraão quando o templo for reconstruído e, consequentemente, a aliança entre eles for restabelecida. E aqui, eu só quero abrir um parêntese bem rápido para você entender o quanto esse fato é importante para eles. Teólogos judeus acreditam que durante todo o período do Antigo Testamento, apenas 9 novilhas vermelhas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para esse ritual de purificação. E agora, voltando ao nosso assunto, o Instituto do Templo aguarda apenas um sinal verde para dar início aos trabalhos de construção do prédio, que será idêntico ao Templo de Salomão e será erguido exatamente no mesmo lugar. Os arquitetos responsáveis já entregaram as plantas prontas. Além disso, os móveis e os utensílios que serão usados no templo já estão todos prontos. E um outro fato importante é que já é anunciado que as pessoas que vão servir no terceiro templo já foram selecionadas. O que se sabe é que todas elas são da linhagem de Araão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote do templo que os hebreus levantaram durante a peregrinação no deserto rumo à Terra Prometida. E, se não fosse o bastante, há mais. Essas pessoas já estão a participar dos ensaios para a cerimônia de inauguração do templo, onde será realizado o primeiro sacrifício de purificação do local, utilizando as cinzas da primeira novilha vermelha. Contudo, ainda existem algumas questões que precisam ser resolvidas antes disso. O terceiro templo será erguido numa área considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. Este é um dos locais mais disputados do mundo. Nesse local encontra-se a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construído no século VII e que são algumas das estruturas mais antigas do mundo muçulmano. Apesar de Israel ter recuperado o controle da cidade velha de Jerusalém e da zona do Monte do Templo durante a Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte continua sob custódia da Jordânia devido a um tratado de paz assinado nesse período. Os judeus israelenses podem acessar o templo, mas não têm permissão para realizar cerimônias religiosas por lá. Assim, para que o terceiro templo seja realmente construído, é necessário que haja uma resolução entre judeus e muçulmanos. Nesse contexto, especialistas em conflitos históricos entre os dois povos alertam que a crise entre eles poderá agravar-se ainda mais daqui em diante. Existe até a possibilidade de uma guerra desencadeada por causa desse território. Os árabes já estão cientes da presença das 5 novilhas vermelhas em Jerusalém e, por isso, já estão se preparando para defender o seu território contra uma eventual tomada deste local. Bom, além do orgulho envolvido na questão, a teologia islâmica acredita na existência de uma entidade chamada Djaal, semelhante ao anticristo na Bíblia, que aparecerá antes do dia do juízo final, para desviar as pessoas do verdadeiro caminho. Ele é descrito como um grande enganador capaz de realizar milagres impressionantes para enganar as pessoas. De acordo com os ensinamentos islâmicos, Djaal percorrerá a terra durante um certo período enganando muitos e levando essas pessoas a acreditar que ele é divino. E ele poderia surgir no contexto do terceiro templo que os judeus pretendem construir. O aparecimento de Djaal é considerado um dos principais sinais do fim dos tempos no Islã, e ele será finalmente derrotado pelo Messias islâmico conhecido como Mahdi e por Jesus Cristo, visto que na visão deles, Jesus é apenas um grande profeta. Apesar da teoria da novilha vermelha provocar um grande conflito entre judeus e árabes, a ponto de se transformar numa guerra mundial, eu não creio que isso venha a ocorrer. É mais provável que o anticristo aproveite este momento para estabelecer um acordo entre esses dois povos, permitindo assim a construção do novo templo no local que ainda gera tantos conflitos.
Com a sua habilidade persuasiva, o anticristo conseguirá fazer com que as 3 maiores religiões do mundo assinem um importante tratado de paz. Esse entendimento facilitará a edificação do terceiro templo em Jerusalém. Esse será o sinal para os judeus acreditarem que ele é o Messias, aquele por quem tanto esperavam, uma vez que eles rejeitaram Jesus por não aceitarem que seu Salvador fosse uma figura comum e humana como eles. Os judeus sempre aguardaram por um ser superior, tal como o anticristo se apresentará, o que os tornará facilmente enganáveis. Bom, retornando à questão do terceiro templo, há informações de que após a autorização de sua construção, ele estará totalmente concluído em apenas 1 ano, e será deste local sagrado que o anticristo governará o mundo. A Bíblia revela que durante os primeiros 3 anos e meio, o acordo de paz firmado entre as nações será respeitado e a terra viverá em harmonia. A maioria dessas pessoas venerará e se submeterá ao grande líder mundial. Contudo, no fim deste período, ele violará o acordo e realizará no templo aquilo que a Bíblia designa como um sacrilégio terrível, dando início ao pior período da grande tribulação. É nesse momento que a ira de Deus começará a ser derramada sobre a terra e o povo judeu perceberá que o Messias por quem tanto aguardavam já havia chegado ao mundo há 2000 anos atrás, mas foi rejeitado por eles. O profeta Zacarias já previu esta situação. Observe as palavras de Jesus transmitidas através de seu servo. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pela perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta pela perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Medigo. No final dos tempos de grande tribulação, Jesus fará o seu regresso, vencerá o anticristo, o falso profeta e, por fim, Satanás. Depois disso, reunirá a sua noiva, que somos nós, os cristãos, com o povo da nação eleita, os judeus convertidos. E juntos viveremos em paz na Nova Jerusalém, um lugar eterno onde não haverá dor, mentiras, maldade ou sequer tristeza. Embora as novilhas vermelhas sem defeito tenham um significado profundo para os judeus, neste momento da história tem pouco valor para nós. No passado, no Antigo Testamento, elas simbolizavam a oferta pela purificação do pecado, trazendo nova vida e redenção ao povo. Sem a morte deste animal tão especial, as pessoas impuras não poderiam retornar à presença de Deus. No entanto, isso representa exatamente o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele se sacrificou para que pudéssemos ter as nossas impurezas limpas de uma vez por todas e assim entrar na presença do Senhor. As cinzas da novilha vermelha representam a morte de Cristo e a água da purificação simboliza o seu sangue. E sobre a construção do terceiro templo, eu sei que muitos cristãos ficam assustados ao ouvir sobre este assunto. Contudo, não devemos se preocupar, porque Cristo já nos assegurou a vitória e a nossa coroa já está guardada. Portanto, precisamos apenas perseverar até o fim. Amém.